Bom dia, este é o canal A Verdade do Evangelho. Eu quero falar aqui hoje sobre a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro foi comemorada a Reforma e passado 2 dias eu venho aqui falar um pouco sobre a Reforma. Eu queria ter gravado ontem, mas como não deu, então nós vamos falar um pouquinho da Reforma. A Reforma Protestante, ela deu ali início, no ano de 1517, no mês de outubro, no dia 31, com um monge chamado Martinho Lutero. Antes que houvesse esse dia da Reforma, tinha os homens precursores da Reforma, que já buscava por essa reforma, que já pregava o verdadeiro Evangelho, que não aceitava ali tudo que era do papado romano, o Papa Leão X e outros papas que também antecederam o Papa Leão X. Então, no ano de 1517, o monge agostiniano Martinho, ele estava lendo, estudando a carta aos romanos, e ele estava ali no seu lugar secreto de devoção a Deus, de estudo da palavra, e ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17. No versículo 16, o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava do evangelho de Deus, porque era o poder de Deus. E no 17 ele fala, visto que a justiça de Deus ela se manifesta na fé, ela se baseia na fé, de fé em fé. O justo viverá da fé. O apóstolo Paulo que escreveu, ele tem como base ali Joel, que antes de Paulo havia escrito. Então Deus ilumina a mente daquele homem que estava prestes a virar um padre também, era um monge, e antes Deus iluminou e ele entendeu o que aquele versículo representava. Qual é o pano de fundo? O contexto ali da época da Reforma. A Igreja Católica de Roma, ela estava vendendo indulgências, era uma carta, era um papel que vendia para as pessoas como quem comprasse aquele papel garantia o seu lugar no céu. Ou seja, quem tinha ali os seus entes queridos que já tivessem falecido, tivessem mortos, por comprar a indulgência, o papel, garantia um lugarzinho, um espaço lá no céu. Então muitas pessoas vendiam as suas posses, casas, bens materiais, bens adquiridos e compravam e depositavam esse dinheiro aos pés do Papa e do clero ali. E eles enviavam o dinheiro tudo para Roma. E ali então, passado alguns anos, depois de muito lucro, depois de muito dinheiro ali, de muito sucesso para as heresias, então esse homem, Martinho Lutero, ele protesta contra isso. Ele se posiciona e vai até a cidade de Wittenberg, vai no muro lá e afixa ali 95 teses, combatendo as heresias católicas, as heresias do Papa e do clero. E ali ele coloca que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé, que as obras não salvam e que sim que o homem é justificado pela fé. Então ali se torna um reboliço, guerras, pessoas procuram Lutero para revogar suas falas, e ele então diz para aquelas pessoas, olha, a paz se possível, mas a verdade é a qualquer preço. Lutero ali estava disposto a ser um mártir, disposto a morrer por Cristo, depois que ele entendeu, depois que o Espírito Santo iluminou a sua mente, e ele entendeu então que custasse a vida dele, mas ele estava pronto a dar a sua vida pelo Evangelho. E com isso chegamos até os dias de hoje. Depois daquilo ali, muitas pessoas abandonaram ali o catolicismo romano e muitos se posicionaram acreditando e seguindo Lutero, posicionaram contra o papado, a Igreja Católica, e então aquelas heresias foram manifestas e foram publicadas e foram assim perdendo a força, e com isso a Igreja de Deus foi se levantando.
Aí quando nós chegamos no século XXI também, nos nossos dias, nós também precisamos de uma reforma nas igrejas. Muitas igrejas aí não estão vendendo carta, indulgências no sentido de carta para adquirir um papel, um lugar no cantinho do céu. Mas muitas pessoas estão equivocadas, dizendo que a salvação é pelas obras do homem, que o homem tem que doar alguma coisa para receber em troca a vida eterna. E a Bíblia diz diferente. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 ao 10, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela não vem de obras alguma que o homem faz ou pode fazer. Ela é a graça de Deus. A fé é o meio a qual recebemos essa graça. Então, o homem só pode ser justificado, inocentado diante de Deus, uma vez que ele é culpado. Ele só pode ser justificado mediante a fé. E sabendo que a salvação é a graça, é uma dádiva, é um presente de Deus. E a fé é o meio a qual eu recebo este presente. Não é porque eu dou, ajudo pessoas, pratico boas obras, eu subo escadas de joelho pagando penitências, vou a romarias, vou para Lapa, Aparecida do Norte, entregar algum voto, fazer algum sacrifício. Não, isso aí já foi denunciado no século XVI e precisa hoje em dia também ser refutado, porque isso é heresia, isso é um engano. E também dentro das igrejas chamadas protestantes, igrejas evangélicas, precisa de uma reforma. Hoje muitos dizem que para adquirir a salvação tem que pagar o dízimo, tem que doar para a igreja, tem que ajudar a igreja com seus dízimos e oferta, que se o homem não devolver o dízimo, ele está sendo ladrão e nenhum ladrão herdará o reino de Deus. Em lugar na Bíblia nenhum disse isso. Nós devolvemos o nosso dízimo e a nossa oferta em forma de gratidão a Deus, não para ser salvo. Nós obedecemos a Deus não para ser salvo, é porque somos salvos e em consequência da minha salvação, eu mostro nas minhas práticas, nas obras, em obediência, como consequência, não como causa da salvação. Muitas igrejas hoje vendendo toalhas ungidas, rosa ungida, e se adentrando, né, no seio do cristianismo. E isso precisa ser combatido veementemente pelos verdadeiros cristãos. Muitas igrejas que recebem os seus dízimos e ofertas, enquanto no Antigo Testamento era destinado para as pessoas necessitadas, os órfãos e as viúvas, e hoje nós não vemos pessoas preocupadas com os necessitados da própria igreja, pessoas que muitas das vezes estão passando por uma causa muito difícil e não são ajudadas. Para isso, então, precisa de uma reforma nesse sentido. Precisa de uma reforma também no sentido de disciplina. Muitas igrejas, muitos líderes, por questão até mesmo do dízimo e das ofertas, deixa a igreja ser tocada de qualquer jeito, não disciplina, não conversa, não orienta, não aconselha, não põe em prática a disciplina, ou até mesmo a exclusão, se caso for princípio, como está em 1 Coríntios capítulo 5, que fala de um jovem ali, e precisa de uma reforma nesse sentido. Quantas pessoas evangélicas namorando com pessoas ímpias, tendo caso de sexo, de prostituição, com pessoas ímpias, com pessoas misturando a raça do povo de Deus com as nações pagãs. Precisa de uma reforma também nesse sentido. Se for listarmos aqui em que sentido que as igrejas hoje estão precisando de reforma, são várias. Mas como nós não temos tempo e condições de falar em todas as áreas, mas pelo menos uma das principais,
Quantas pessoas hoje em dia também estão fazendo parte da liderança, pessoas com cargos, pessoas sendo consagradas ao diaconato, ao pastoreado, ao presbiterato, pessoas que não têm nenhum conhecimento teológico, nenhum conhecimento da palavra de Deus, que não sabe, que nunca leu a Bíblia inteira, que não sabe interpretar, pessoas que nem sabem que existe alguns textos, quando ouve alguns textos fica assustada, fala que nunca ouviu, e pessoas assim estão sendo postas para liderar. São pessoas leigas, pessoas imaturas, a qual está liderando. E uma vez que uma igreja tem uma liderança fraca, logo seus membros, logo a sua igreja no seu todo se torna fraca. Então nós precisamos de uma reforma também nesse sentido. Precisamos desencruzar os braços e precisamos fazer com que o reino de Deus avance pela graça dele e pelos dons e talentos a qual ele nos outorgou e precisamos pôr em prática. E várias maneiras precisamos. Quantas igrejas hoje, para concluir, que ainda está vivendo sobre tradições de homens, tradição histórica. A Igreja Católica mesmo tem a tradição acima da autoridade da Bíblia, precisa de uma reforma. Já teve essa reforma no século XVI, mas precisa ainda. E hoje nas igrejas evangélicas, o que acontece? Pessoas têm substituído o verdadeiro evangelho por usos e costumes, por doutrinas. Fala que roupa pode salvar, fala que tem que vestir de tal modo a qual é uma pessoa alcançada, ou seja, tem igreja que determina para os seus membros nem cumprimentar outros se não estiver conforme o seu padrão. Muitas exigem aí cabelos compridos, vestes compridas, vestidos, saias. Preocupa com o seu exterior, enquanto o seu interior está cheio de rapina, de maldades. Precisamos de uma reforma nesse sentido. E o contrário uma pessoa tem que preocupar com o seu interior, e o seu interior estando bem com Deus, estando em paz com Deus, logo refletirá no seu exterior. Ela se vestirá bem, ela falará bem, ela se portará bem, ela se preocupará com a sua conduta, com o seu comportamento, ela se importará com o seu jeito de ser, o seu procedimento, na vestimenta, no seu linguajar, de forma que ama as pessoas. Agora, o salvo em Cristo nunca vestirá indecente. A Bíblia combate a sensualidade, ela combate a sensualidade. Temos que vestir com ordem, com decência e com pudor. Agora, sobre quais vestimentas, se é calça, se é saia, se é aquilo outro, se pode ou se não pode, toque ou não toque, nada disso pode dar ao homem a salvação. Então precisamos de uma reforma, neste sentido, uma reforma muito forte, precisamos nos posicionar. Eu quero convidar você que é cristão, você que é crente, a rever o que você está seguindo, o que você está lendo, a quem você está ouvindo, a quem você está emprestando os seus ouvidos. Você conhece essa pessoa verdadeiramente? Cuidado com o engano. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele ludibriou Adão e Eva. Ele entrou ali sorrateiramente naquele jardim do Éden para picar a mulher e soltar os seus venenos. E assim hoje, a sensualidade dentro da igreja, entrando sorrateiramente, a maldade dentro da igreja, pessoas ímpias como parte da igreja, pessoas ímpias tendo cargo na igreja. E eu não estou julgando ninguém, eu estou falando porque a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Então pessoas que são ímpias darão fruto de ímpio, pessoas que são crentes darão fruto de crente, de salvo, porque a árvore boa, ela produz bom fruto, e a árvore é conhecida pelo fruto e não pelos dons. Então precisamos de uma reforma. Quantas pessoas que ficam estupefatas, admiradas, com pessoas falando línguas estranhas, com pessoas levantando as suas mãos, chorando, passando profecia, passando revelação,
enquanto da maioria das vezes aquilo não passa de uma visão ou de uma emoção carnal, de uma emoção vergonhosa, mundana, caída, satânica. E pessoas indo atrás de tais pessoas. Não, nós precisamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Tem base bíblica, tem respaldo bíblico, é de Deus, provém de Deus. E como eu sei que o que alguém está pregando, alguém está ensinando, alguém está me aconselhando, o livro que eu estou lendo é de Deus, vê se tem amparo, vê se tem respaldo, vê se está em conforme, vê se está em acordo com a palavra de Deus. E uma vez que está, então é de Deus. Então nós precisamos nos atentar para isso. Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, fazendo 507 anos hoje. Aliás, antes de ontem, o vídeo vai ser postado hoje, mas foi antes de ontem. 31 de outubro de 2024, 507 anos de Reforma Protestante. E nós vamos continuar lutando para que as gerações vindouras não venham sofrer o qual nós estamos sofrendo. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.